Muito boa tarde para todo mundo que está presente nessa segunda edição do QCon Pocket. Receba as nossas boas-vindas. Meu nome é Leandro Guimarães, eu trabalho para o QCon São Paulo e para o InfoQ Brasil e estou muito feliz em ter essa segunda edição do QCon Pocket acontecendo no dia de hoje. Especialmente feliz em contar com o pessoal da Matera. A Matera foi onde eu comecei a minha carreira profissional, então isso é muito interessante. Na época eu chamava até Software Design. Eu comecei, meu estágio foi lá na Matera em 99, então eu fico muito feliz em estar aqui compartilhando o conhecimento do pessoal com vocês que estão nos assistindo, tá? Dessa vez a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente do que foi da outra vez. Então inicialmente a gente vai ter uma curta apresentação para dar uma contextualização sobre o assunto de hoje, que é o desafio de soluções, do desenvolvimento de soluções Cloud Native, e depois a gente abre para discussões, tá ok? Durante a apresentação, o chat do YouTube vai estar aberto, vocês podem colocar as suas perguntas lá, que a gente vai selecioná-las para fazer para as pessoas que irão apresentar. Beleza? Então, eu fico muito feliz de convidar para participar desse QCon Pocket de hoje o Ricardo Satin, o Bruno Sofiato e o João Guilherme. Tá joia? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu jogo a bola para o Ricardo Satin, que vai começar essa apresentação, e eu volto em seguida para a gente fazer a nossa rodada de perguntas. Valeu, pessoal. Ricardo, a bola está com você. Beleza, obrigado, Leandro. Pessoal, é um grande prazer, eu falo não apenas o meu nome, mas o nome de toda a Matera, a oportunidade de estarmos aqui compartilhando, trazendo uma vivência prática, real, né, que nós temos aqui com relação a alguns elementos, alguns componentes que nós queremos trabalhar com vocês sobre essa questão de desenvolvimento de soluções Cloud Native, mas até para que eu possa transmitir aqui a mensagem para que o Sofiato e o João, que daqui a pouco eles vão ter a oportunidade de se apresentar, vocês vão perceber que pessoas fantásticas, não só pessoas, mas profissionais fantásticos eles são. Eu quero contar um pouquinho para vocês um pouco sobre a Matera e o que é que tem como pano de fundo, né? O que nos traz aqui hoje para essa discussão, né? A Matera é uma empresa, pessoal, hoje focada muito fortemente na questão de soluções para mercados financeiros. Então, nós somos fornecedores que atuamos nesse mercado não há 1, 2, 3 anos, nós estamos atuando nisso há 30 anos. Então, em 87, né, em 86, eu assisti a primeira Copa do Mundo, que eu me lembro, né? Eu, na minha altura dos meus 42 anos hoje, me lembro da Copa do Mundo lá, que não foi muito boa, né? Diga-se de passagem, né? Um ano depois, a Matera já estava ali, já produzindo soluções para o mercado financeiro. Hoje nós temos mais de 650 colaboradores espalhados pelo Brasil todo. Oficialmente, como sede, nós temos a nossa principal estrutura em Campinas, né, no Polis Tecnológico. Ali nós temos cerca de mais ou menos 400 colaboradores. Temos uma outra unidade em São Paulo, no Rio de Janeiro. Temos uma em Maringá, é onde eu fico, aqui no estado do Paraná, tá? Se tiver o R arrastado aqui é por causa disso, tá? Do meu sotaque aqui de paranaense. E temos agora também uma unidade nossa em Waterloo, no Canadá, que faz parte do nosso processo de expansão, né? A Matera, que é uma empresa que recentemente recebeu, vocês devem ter acompanhado na mídia, um aporte, com o objetivo de que nós estejamos entrando ali no mercado internacional, levando as nossas soluções bancárias. Soluções bancárias essas que são o nosso forte, né? Nós trabalhamos ali hoje em mais de 120 instituições financeiras, de uma maneira geral. E ao todo em mais de 40 instituições de pagamentos, de uma maneira ampla a nível nacional. E se nós formos olhar para o mercado internacional, ou seja, né, se você está pensando num grande banco, numa grande instituição financeira internacional, se ela está no Brasil, né, podemos dizer que uma delas em cada 3, né, 35% delas estão utilizando as soluções da Matera, seja para uma finalidade, seja para outra. Tá? Então isso é muito bacana. E o que isso traz de interessante para a gente? Traz que nós temos uma vivência que nós vamos compartilhar agora com o Sofiato e com o João, que está muito relacionada a, assim, a criação de soluções que elas estão ali legadas, né? Ou seja, são soluções de 30 anos, e essa questão de como é que é migrar e ir aí os desafios para ir para uma solução Cloud Native, ali onde nós começamos em 2016, nossa primeira experiência, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Muito bem.
Pode passar sua fiata, por favor. Bom, tá aqui, eu vou deixar todo mundo se apresentar, a minha provocação já está ali logo no começo, mas falando formalmente, né, eu sou um coordenador da área de projetos, da área da Matera, onde nós desenvolvemos projetos de tecnologia. Minha área é computação, sou graduado, pós-graduado, meu mestrado é na área de computação, em inteligência computacional, sou profissional certificado na área de projetos, PMP, IT, Scrum. Então, eu sou um profissional na área de mais ou menos 20 a 21 anos, de experiência na área de desenvolvimento e soluções de projetos. Minha brincadeira que eu trago aqui é que, assim, né, mesmo fazendo tudo isso, ainda tenho tempo para ser. A esposa não me deixou ser marido, pai, né, do meu grande querido filho. Sou corintiano para poder tirar sarro em cima de todos os meus alunos quando eu sou professor, quando eu estou dentro da sala de aula, né, como professor universitário. Não me pergunte qual a posição do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro, porque eu não vou saber, tá bom? E só para brincar com o Sofiato, eu odeio gatos. Tá, vocês já vão entender por quê. Bom, eu sou o Bruno, mais conhecido como Sofiato. Estou na Matera há mais ou menos uns 5 anos, então já há um certo tempinho, não tanto quanto toda a história da Matera, mas já tem um tempinho de casa aí. Eu gosto de qualquer animais, inclusive gatos. Também trabalho aí sempre gostei de computação, então desde os 8 anos de idade, assim, eu pedi para meu pai um computador, e naquela época não tinha Windows, não tinha nada, então eu era obrigado a fazer software, eu comprava umas revistinhas, tinha que imputar o código, e desde aí eu já gostava de software, aí que começou a minha trajetória nesse mundo aí de software, de desenvolvimento. Beleza, eu sou o João, tenho aí cerca de 20 anos aí de estrada aí nessa aventura aí de TI. A maior parte dela com sistemas de back-office bancários, então eu tive a oportunidade aí ao longo do tempo de ter vivência e experimentar sistemas com tecnologias bem variadas, né, e ter vivido aí a evolução aí da stack, essa evolução aí alucinante que teve aí, principalmente nos últimos anos, né. É isso. Eu vou falar agora do primeiro estudo de caso, que foi a primeira ação da matéria aí na questão de fazer uma aplicação rodando na cloud, que foi o sistema de meios de pagamento. Foi criado em 2016, aí foi a incepção desse sistema, e foi, como comentei, foi a primeira iniciativa de um software para rodar Cloud Native na matéria. Tá bom, mas o que é o meio de pagamento? É um sistema para clientes que queiram fazer um arranjo de pagamento. Então, exemplos de arranjo de pagamento, PicPay. O PicPay é um arranjo de pagamento. Então, você tem lá contas e você faz transferências dentro desse arranjo fechado entre clientes, entre pessoas dentro desse arranjo, né? Então você não sai para fora, não é que nem um TED, um DOC que você manda para uma outra instituição. É dentro daquele universo de um player aí de pagamento, né? E também esse sistema, ele já foi um sistema que também foi baseado em APIs, então foi um sistema que já foi construído se pensando dessa integração por APIs REST. E ele tem tantas APIs que a gente chama as APIs de borda, as APIs Edge, né? Que são as APIs que um software mobile ou coisa desse tipo vai usar para se comunicar com o back-end, quanto APIs de server-to-server, que são as APIs que um software de um cliente que queira fazer algum tipo de integração, que queira fazer algum tipo de operação dentro dessa plataforma, ela usa para se comunicar com o sistema, né? E o que tinha, o que tem nessa plataforma aí do meios de pagamento assim de interessante? Bom, também foi um sistema que a gente se aventurou com as questões de NoSQL, então a gente está usando o DynamoDB aí nesse sistema. Vocês podem ver que a stack é bem focada na AWS, então foi um sistema que foi feito se pensando na stack da AWS. Ele usa aí um paradigma de microserviços, aí é que a gente não está falando de Docker, não está falando de Kubernetes, não está falando desse tipo de coisa, mas eram microserviços, então eram sistemas que tinham jars, né, coisa que eles são em Java, que tem lá uma sua responsabilidade, pode ser escalado de maneira independente. Como eu comentei, a gente não usava aí containers nesse momento, então isso daí subia em máquinas EC2, né?
E a gente também usava aí um serviço de serverless de mensageria, que é o SQS, aí para fazer a comunicação entre esses serviços, jobs, esses tipos de coisas. A gente já usava o SQS nessa aplicação aí. O que a gente aprendeu, assim, como foi a primeira ação aí voltada para a cloud, obviamente a gente esbarrou em algumas situações que a gente não esperava e que a gente teve que lidar e viraram lições aprendidas, né? A primeira foi a gente não tinha uma preocupação nessa aplicação de se evitar lock-in. Então, quando a gente usou DynamoDB, a gente usou o SQS, e não teve a preocupação de ter camadas de abstração que permitisse que a gente substituísse esses componentes de maneira fácil. Então, a gente acabou tendo um lock-in aí dessa solução na AWS. Outra questão que a gente teve aí foi a questão de consistência eventual no DynamoDB. Então, quando a gente tinha muito experiência no mundo do banco relacional, Oracle era muito forte de Oracle. E Oracle é uma base ACID, né? Então você tem uma consistência forte. Quando a gente foi pelo modelo aí da DynamoDB, a gente não conhecia muito bem como funcionava a questão da consistência eventual. Então, algumas coisas que no Oracle chega a ser trivial, transparente para a gente, do tipo, eu faço um insert e na mesma transação eu faço o select, o dado já está disponível. Aqui a gente teve alguns casos lá que quando estava em produção, e se as estrelas se alinhassem de alguma maneira, a gente não conseguia fazer a leitura desse dado como a gente esperava que ele tivesse disponível, vindo do nosso background de Oracle, tá? Esse foi um problema também que a gente enfrentou com essa aplicação específica. Outra questão é que, apesar de ela ser voltada para a cloud, ela não teve uma preocupação com o uso de containers, Kubernetes, a gente não tinha essa vivência e não tinha essa visibilidade que esse era o caminho. Tá? Então, ela também tem essa questão aí, então você tem que subir máquinas EC2, e o scale-out de máquinas EC2 dessa maneira não é tão legal. Então, você tem um tempo de warm-up que é muito maior do que você vai ter se você falar de um container Kubernetes, que é subir um pod, é muito mais rápido. Obviamente, você tem o tempo de startup da aplicação, mas quando você está falando de máquina EC2, além do tempo de startup da aplicação, você vai ter o tempo de criação da máquina, da VM, lá na AWS. E uma outra questão aí que a gente enfrentou é relativa ao approach de desenvolvimento de APIs. Aqui a gente adotou um approach code first de desenvolvimento de APIs. Então, o Swagger, ele é meramente uma documentação do que está em código. Então, você tem aí duas fontes de verdade. Você tem o código propriamente dito, e você tem o Swagger, que é escrito posteriormente, que documenta esse código. E o que acabou acontecendo? No dia a dia, projeto, demanda do cliente, essas coisas acabaram saindo de fase. Então, a gente teve alguns casos de você ter uma documentação dizendo que um payload tinha determinada estrutura, mas o código propriamente dito não estava aderente com essa documentação. Então, esse foi também um problema que a gente encontrou aí usando esse approach do Code First. O segundo estudo de caso aí que a gente tem é dos pagamentos instantâneos, né? Vamos falar do Pix. O Pix, o que ele vai ser? Ele vai ser é como se fosse, hoje quando a gente tem TED, DOC, você tem uma janela aí de operação para esses recursos aí monetários eles serem transferidos. Então, você vê essa diferença bem quando você vai fazer uma transferência entre contas no mesmo banco. Se eu fizer uma transferência para o João agora e a gente tiver o mesmo banco, pode ser 11 da noite, pode ser meia-noite, ele já vai ter o recurso lá disponível na conta dele. Quando a gente está falando de contas diferentes, de bancos diferentes, isso já não acontece. Tem uma janela lá, que é a janela do SPB, das transferências do SPB, onde essa transferência vai ser realmente efetivada. Com o Pix, isso muda de figura. O Pix vai permitir que esse mesmo comportamento que a gente tem nas transferências no mesmo banco, de ser 24/7, aí, ele ocorra entre bancos, tá? Então, se eu fizer uma transferência, sei lá, do Bradesco para o Itaú, domingo às 11 horas da noite, com o Pix ele vai aparecer já na conta do favorecido, aquele saldo, né? Por isso que a gente até brinca e fala que vai ser a internet das contas, né?
Isso daí agora está programado para entrar em produção aí no meio de novembro já o Pix. Então, a partir do meio de novembro, a gente vai conseguir ter esse dinamismo aí nas operações financeiras. Então, falando de alguns highlights, aí, alguns pontos principais da arquitetura da nossa solução aí de pagamentos instantâneos, o primeiro ponto a destacar aí é o uso de Kubernetes e por quê, né? Não é algo que a gente adota só porque a gente acha legal, né? Tem que ter motivação. No nosso caso, a gente considerou que a principal motivação, dentre as várias coisas que o Kubernetes oferece para a gente, foi o Zero Downtime Deployment, né? Essa foi a principal aí, razão para a gente adotá-lo, ou seja, a gente quis levar a sério a questão de 24/7, né, quer dizer, mesmo durante o upgrade de uma versão, o sistema não sair do ar, continuar operando. E é claro que de lambuja aí você ganha com o Kubernetes também a questão de auto-scaling, né, e uma melhor utilização dos recursos computacionais, né, então fazendo um comparativo lá com a lição aprendida que a gente teve na nossa primeira experiência Cloud First, que a gente não foi para a linha de containers, o que acontece? Quando você trabalha com instâncias, né, de máquinas virtuais, instâncias EC2, no caso da AWS, você fatalmente vai ter máquinas idle, né? Porque para cada componente ali da solução, para cada microserviço, você vai querer ter 2, 3 instâncias para ter uma disponibilidade, e é fato que elas vão ficar idle ali, você vai estar pagando por recursos que você não está usando de fato. E isso é uma coisa também muito interessante do Kubernetes, principalmente para sistemas grandes, né? Porque como ele vai remanejando pods, vai combinando pods dentro de um mesmo host, de um mesmo node, você tende a ter uma utilização melhor aí dos recursos que você está pagando na cloud, né? Então, uma vez escolhido o Kubernetes, ficou ainda mais natural decidir para uma linha Cloud First. A gente já tinha também uma intenção desde o início de ir para uma linha Cloud First para tirar vantagem dos serviços gerenciados da cloud, né, as facilidades que a cloud te dá aí, com esquema de AS, PAS, mas ocorre que a cloud é o lar do Kubernetes, né, então assim, você consegue rodar o Kubernetes sem ser na cloud, no ambiente on-premises? Consegue. Mas o Kubernetes foi algo que foi concebido para a cloud. Então, alguns aspectos do Kubernetes não são, assim, muito bem resolvidos para uma execução on-premises, né? Então, por exemplo, é mais difícil você ter no on-premises um auto-scaling do cluster em si. A questão de load balancer também é bem melhor resolvida em cloud. Até a questão de volumes também, né? Então, assim, são duas coisas que se casam aí, né? Então, uma vez escolhido o Kubernetes, ficou ainda mais forte para a gente a motivação para a gente ir para a cloud. Outra coisa interessante que a gente adotou aqui falando do Pix, a gente mudou um pouco o approach de desenvolvimento de APIs. Então, a gente foi do approach Kube First ao approach API First. Qual que é a diferença? No approach API First, primeiro a gente cria o Swagger, e a partir do Swagger, que vai estar escrito aí, a gente usa o OpenAPI 3.0, que é um padrão aí de descrição de APIs. A gente usa de geradores de código para gerar os stubs e os skeletons para fazer essa integração entre os sistemas. Então, a gente consegue aí, é muito parecido com o que a gente usa em SOAP com o WSDL. A gente tem um descritor em uma linguagem aí neutra, que vai ser usado para gerar o código na linguagem alvo, que a gente implementa algumas partes desse código para realmente fazer a lógica de negócio da API. Então, a gente está usando esse approach, usando os geradores que você tem aí na internet. Tem vários geradores para várias linguagens, vários frameworks que consomem essas APIs, essas descrições de APIs, né, em OpenAPI 3.0 e geram o código Java para a gente. E isso é muito interessante porque a gente conseguiu mitigar aquele problema do código-fonte estar fora de fase com a documentação, porque a documentação virou código-fonte efetivamente. É interessante mencionar também, né, Bruno, que assim, para a gente aqui, a gente acha muito mais natural você poder refinar o contrato do serviço entre as equipes envolvidas antes de desenvolver. E você também definindo o contrato, você consegue aí ter equipes trabalhando em paralelo, né? E você pode ter até equipes assim, já desenvolvendo o consumo de um serviço antes até dele estar sendo desenvolvido, né? Sim. E outra coisa que é interessante mencionar também é que aqui na matéria a gente tem uma experiência muito boa, também com a geração não só do server-side, mas também do client-side, né?
Então, aqui para os sistemas nossos que são em Java, por exemplo, a partir do contrato a gente gera um client, e aí a equipe que está indo chamar esse serviço, ela lida, na verdade, com POJOs, né? Classes Java ali, ou seja, você elimina o risco de o serviço recebe aquele JSON gigante e o serviço espera que o JSON tenha um atributo com um nome, e quem está chamando o serviço errar o nome de um atributo no JSON, isso não existe, né? Porque gerando as duas pontas, o server-side e o client-side com o contrato, você não vai ter esse problema mais, né? Exato. Você não precisa mais se preocupar com a parte sintática. Tem a questão semântica, mas a sintática está resolvida na mensagem. Outras questões aí de highlights tecnológicos que a gente tem no Pix é a questão aí, tudo vem da disponibilidade, né? Então, o sistema do Pix é um sistema aí que vai ter um grau de disponibilidade muito maior do que os outros sistemas bancários costumam ter. Então, você vai ter que ter uma necessidade aí de ter do sistema estar no ar 24 horas, por 7 dias por semana, por 365 dias no ano. Inclusive quando se tem novas versões. Então, o que acontece aí? Aí a gente, um pilar que a gente usou aí para desenvolver é o conceito de Ops Friendliness. E aí, o que significa isso na prática? Significa que as operações mais usuais dessa plataforma, por exemplo, um rollout de versão, colocar um script de banco de dados, esse tipo de coisa, fazer uma atualização de esquema, possa ser feito de forma automática, porque a gente parte do racional que um ser humano ele está propenso a erro. Então, tudo que a gente consiga automatizar, isso sendo reprodutível, a gente consegue testar também. Uma operação de um ser humano a gente não consegue testar, cada execução é única, né? Então, aí a gente tem essa questão muito forte de infrastructure as a code, tá? Para prover isso. Scripts de CI e CD também são importantes, mais o CD no caso, nessa questão de Ops Friendliness, e algumas ferramentas aí também que a gente incorpora no código e processo de desenvolvimento também, processo de deixar o esquema de banco de dados de maneira que ele seja retrocompatível, tudo isso entra quando a gente está falando dessa questão de disponibilidade e Ops Friendliness. A arquitetura de microserviços também ajuda nessa questão da disponibilidade, porque quando a gente tem um monolito, vamos dizer, a gente sabe que bug faz parte da vida do desenvolvedor de software. Então, não é se o sistema vai ter bug, é quando o sistema vai ter bug. Uma arquitetura monolítica, se você tem um bug em algum serviço satélite ou não crítico, vamos dizer assim, por exemplo, sei lá, algum dashboard lá de saldo de conta, alguma coisa desse tipo. Se você tiver que fazer uma atualização num bug nesse serviço não crítico, você acaba fisicamente encostando em algum serviço que pode ser crítico, por exemplo, a mensageria. E mesmo que o seu código esteja bem estruturado, corre o risco de você ter algum problema nessa atualização e você gerar uma indisponibilidade de um nível maior, uma disponibilidade com uma quebra de SLA. Quando você tem um approach baseado em microserviços, como esses componentes estão fisicamente separados, você mitiga esse risco. Acho que é bom comentar também, Bruno, a respeito da questão da granularidade, da quebra dos microserviços, né? Que assim, a gente aqui na Matera, a gente não vê essa decisão como uma decisão geral do projeto inteiro, no sentido de que assim, vamos adotar microserviço aqui, então todas as partes do projeto, todas as partes do sistema vão ser microserviços. Não. A gente procura ir numa linha mais ponderada aqui, de fazer de fato como microserviço, features ali, partes funcionais que naturalmente se destaquem como isoladas, né? Então, pode-se até dizer que é como se a gente seguisse a abordagem monolith first, né? Então, o que foi se destacando ali, que realmente teria uma vida apartada, a gente poderia evoluir versões, teria a sua evolução de requisitos de negócio de maneira apartada, a gente fez como microserviço. E aí a gente tem até um caso real aqui para comentar, assim, nesse projeto, que assim, a gente tem dois conjuntos aqui de funcionalidades de caso de uso, que do ponto de vista do usuário, é como se fossem até dois sistemas distintos, né? Só que foi um caso em que a gente acabou decidindo no back-end não fazer como dois microserviços separados e fazer junto. Por quê? Por questões de vida real,
principalmente em relação a custo mesmo de desenvolvimento. Então, assim, idealmente seriam 2 caixinhas separadas, que não se falam, ok. Só que são 2 caixinhas que teriam que ter um acesso muito massivo a uma mesma massa de dados de uma maneira muito analítica, né? Então, assim, a gente teria que, para isso, ir para uma linha de data lake, ou construir alguma replicação de dados de um microserviço para o outro. Seria possível? Seria. Mas aí entra a questão de custo de fazer isso tudo, de manter isso tudo, né? Então, assim, a gente sabe aqui que a vida real não adianta. A vida real não é um diagrama lindo com 30 caixinhas, tudo coeso, né? Existem outros aspectos aí, outras questões aí que a gente acaba tendo que considerar também. Tá. Em relação a outros aspectos aí que a gente achou interessante listar, né? A gente adotou o Helm para a geração dos pacotes, para a instalação dos resources do Kubernetes, né? Por que isso? Só porque é legal? Na verdade, assim, a gente já viu 2 utilidades aí reais para a gente. A primeira é o próprio propósito dessa ferramenta, que é facilitar a instalação de serviços ali dentro do cluster, porque a gente sabe que na prática cada microserviço ali, cada componente do sistema acaba sendo composto por vários resources Kubernetes, né? Então, geralmente, um microserviço vai ser composto aí por um config map, um deployment, um service. Então, isso já é uma coisa útil do Helm, que ele te dá a chance de você, com um comando, já instalar todos os resources Kubernetes que compõem ali um determinado microserviço, né? Mas no nosso caso, ele também teve uma outra utilidade, que assim, aqui na matéria, a gente está falando de um produto, né? Então, a gente faz uma solução que a gente distribui para ser instalada em diversos ambientes, por diversos times. E o que acontece é que você acaba tendo requisitos específicos em determinados cenários de deploy, né? Então, pode ser que em um determinado cenário de deploy, alguém quisesse algo um pouco diferente para um dos resources Kubernetes do que um outro cliente nosso queira. E isso no começo do projeto a gente estava na dúvida antes de ter ido para o Helm, né? Porque a gente pensava assim, nós vamos fazer o manifesto do deployment. Aí se o cara lá quiser customizar alguma coisa, ele vai mexer nesse manifesto. A princípio tudo bem, mas aí depois, quando a gente atualizar esse manifesto, a gente distribuir uma atualização, aí os clientes iam ter que ficar fazendo merge do manifesto atualizado com o que ele mudou lá. E o Helm também resolve esse problema, porque você consegue ali em tempo de deploy ter um dinamismo ali, né? Então, de acordo com configurações, ele inclui ou não determinadas seções nos manifestos ali, então isso facilita muito você customizar o manifesto em tempo de deploy, né? Nosso back-end é em Java, né, que é o forte aqui da matéria já há algum tempo. Front-end nosso é em React, usando a arquitetura de micro front-ends, né? Então nós temos ali a experiência na qual o usuário ele se loga apenas uma vez, passa por uma tela de login, né, com SSO, e aí ele está num único ambiente ali de uso, onde no menu lateral ali ele vai escolhendo o sistema no qual ele vai trabalhar. Então a gente tem um container ali em React que engloba ali, que empacota ali outros sistemas que por sua vez têm vida própria, né? A gente pode soltar versões aí de cada uma das partes desse front-end, atualizar cada uma das partes desse front-end de maneira independente, né? E aí vem um ponto aí que provavelmente foi a decisão arquitetural mais difícil nossa, que foi o banco de dados. A gente acabou indo para um banco de dados relacional, isso foi muito analisado, né? E por que mesmo sendo uma solução cloud first, por que a gente não foi para um uso de serviços gerenciados, principalmente dos bancos de dados NoSQL, como a DynamoDB da AWS ou o Cosmo lá da Azure? A gente acabou não adotando esses serviços NoSQL, principalmente por uma questão de custo, fora o custo. O Bruno até comentou, né, que nas primeiras experiências que a gente teve com eles, a gente teve problema de consistência eventual, né, então a gente teve problemas de não ler os seus próprios writes, né, a gente fazia writes e depois ia ler, eles não estavam lá, e para aplicação financeira, a gente considera que é praticamente inviável fazer uma aplicação que tenha suporte a esse tipo de cenário. Mas o que pegou mais foi o custo, né? Esses bancos NoSQL gerenciados da cloud, eles são muito caros já de partida,
E o que que acontece? Você tem que, por exemplo, no caso do Dynamo, né, você paga por um throughput que você tem que provisionar de antemão. Então, se você majora esse throughput provisionado para você não ter gargalo, você vai pagar mais do que precisa. Ah, mas o Dynamo ele tem jeito de você não ter que cravar o throughput e ele escalar o throughput sob demanda. Só que a gente acha que isso também tem seus drawbacks, né? Ele demora a escalar isso aí. E principalmente se você vai nessa linha, você cria uma situação que você não tem uma previsibilidade da conta no fim do mês, né? Então acaba ficando, a gente achou que ficaria realmente complicado. Então nós fomos para um banco de dados relacional, né, que a gente usa o MySQL. E aí isso traz consequências, né? Consequências ruins e boas de usar o banco de dados relacional para a escala que a gente quer, né? A principal preocupação, o principal ponto de atenção é que o banco de dados relacional, mesmo você usando um serviço gerenciado como RDS, ele não escala de fato, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem monitorado. E para alguns microserviços, para mitigar esse risco, nós fizemos um esquema de sharding, onde a gente pode ter, na verdade, para um mesmo microserviço, bases isoladas, onde eu balanceio, faço um balanceamento de carga ali entre essas bases. Esse sharding com MySQL foi um sharding homemade nosso, mais simplificado. Nós acabamos não usando aqui nesse projeto, não analisando a fundo o Vitess, né? A gente sabe que o Vitess é uma ferramenta aí que parece ser muito boa, parece ser muito séria, tem gente séria aí usando para fazer sharding de MySQL. A gente acabou não tendo condições de avaliá-la a tempo aqui para esse projeto, né? O Vitess é uma coisa que a gente pretende analisar com mais calma futuramente, né? Uma consequência também que a gente tem no caso de banco de dados relacional é a questão do Zero Downtime Deployment, né, que você tem que seguir algumas práticas ali, tem que estar muito no sangue do time, não fazer mudanças nos esquemas do banco de dados relacional que quebrem a aplicação que já está rodando. Isso é um tema que a gente pode até falar em mais detalhes mais adiante, né, como é que a gente está fazendo isso. Agora, outro ponto de atenção que a gente teve que ter aqui no projeto, não é que a gente quis ter um ponto de atenção em relação ao banco de dados relacional, é que assim, a gente já teve no passado problema com outras aplicações que nem eram Kubernetes, um problema com locks perdidos na base de dados, né? Então, ou seja, tinha uma transação em andamento que fez um update numa linha de uma tabela, então aquela linha daquela tabela está locada, só que aí a aplicação em questão morreu e o lock ficou lá no banco de dados. Aí chega um outro processo que quer fazer um update naquela mesma linha, fica congelado, e aí você tem que, se você não quiser esperar o banco matar a sessão por inatividade, você tem que ir atrás de um DBA, pedir para logar no banco e fazer um kill da sessão, né? Então, a gente já teve problema com isso com as soluções que não eram Kubernetes. Aqui no Kubernetes, o que acontece? É para ser muito mais comum você ter um encerramento de um pod, né? Porque você pode ter um scale down do Kubernetes, ou o Kubernetes pode estar remanejando pods entre nodes, então a qualquer momento você pode ter uma aplicação sendo desligada, né? Então a gente tomou precauções adicionais, ações adicionais, para que a gente tivesse um término gracioso, sempre tivesse um término gracioso dos pods, né? E procurasse garantir que assim, o Kubernetes vai matar um pod, vai. Então vamos encerrar tudo que está fazendo, não vamos commitar ou fazer rollback, não vamos deixar nada no banco de dados. Agora, ao adotar o banco de dados relacional, a gente também teve vantagens, né? A primeira, óbvia, é que ele permite aí algumas modelagens mais complexas aí que o banco NoSQL não permite fazer queries com joins, né? E uma vantagem que a gente tem tirado dele também é que ele acaba virando um servidor de locks, né? Então a gente não precisa ir para a linha de, por exemplo, usar Hazelcast para ter lock distribuído, ou usar alguma ferramenta aí mais maluca para ter lock distribuído. Então a gente usa o mecanismo de lock do banco de dados relacional para resolver alguns problemas de sistemas distribuídos, como por exemplo idempotência com suporte à concorrência, né? Ou algumas coisas que a gente pode até meio que chamar de eleição de líder, né? Não chega a ser bem uma eleição de líder, mas o banco de dados relacional, a adoção dele acaba sendo útil para você nesse sentido, né? É um ponto centralizado ali para você fazer locks. E a gente está usando o Redis para cache e alguns dados que a gente considera que são efêmeros aí, que não merecem serem persistidos, né? Então, por exemplo, a gente tem um cenário onde a gente tem que fazer um controle de rate limit, né? Então, se o usuário está consultando muitas chaves de endereçamento de PIX e não está fazendo pagamentos,
né? Existe até um requisito do Banco Central lá que você tem que bloquear esse usuário, porque pode ser que ele esteja querendo só escanear os dados das outras pessoas, né? Então, esse tipo de controle de rate limit, o usuário, numa janela deslizante, quantas vezes ele já consultou e não fez pagamento, é um tipo de dado que não merece ser persistido isso na base relacional, né? Você usa ele é muito efêmero, né? Então, para esse tipo de coisa, a gente está usando redes aqui. A gente acabou criando aqui um slide específico do serviço gerenciado de mensagens, só para compartilhar algumas coisas aqui também que a gente achou interessante, né, que a gente tem seguido aqui, né. Então, primeiro ponto aqui, assim, a gente sentiu na pele que na hora que você faz um teste de carga e põe a performance da aplicação à prova, a gente viu que é interessante você tentar seguir uma boa prática de você agrupar em lotes tanto envios quanto recebimentos, né. Então, você vai bater no SQS para ver se tem mensagem nova, você usar a SDK dele de uma forma que ele já traga 10 mensagens de uma vez na mesma requisição, né? Ou você vai enviar, você também enviar de uma vez só. Então, essa questão da latência de rede, de bater lá no serviço gerenciado e voltar, numa situação de alto volume, isso acaba tendo bastante relevância, né? Aqui a gente mencionou que os nossos backends são em Java, né? Então, uma coisa que a gente tentou aqui, para evitar o lock-in com a cloud específica, foi usar JMS, né, porque existe implementação de JMS tanto para SQS quanto para o serviço de mensagens da Azure, né, a implementação de JMS do SQS é feita pela própria Amazon, né, pela própria AWS. Só que no fim a gente acabou vendo o seguinte, quando você está na ponta de colocar mensagens na fila, aí já é mais fácil você ir para a linha de JMS, mas quando você está na posição de tirar mensagens da fila, a gente acabou, depois de estudos até bem profundos aqui, a gente acabou desistindo de usar JMS, porque a gente achou que a gente concluiu que ele acaba não se dando bem em relação à questão de retries, né, porque a gente quer que, quando tira uma mensagem de uma fila, dê um erro, não descartar essa mensagem e não desistir, né, daqui a um tempo ter um retry e ficar tendo alguns retries ali de processamento durante algum tempo, né, e essa parte de retries via JMS, para o SQS, por exemplo, acabou não funcionando muito bem e a gente teve que ir para uma linha de usar a SDK nativa mesmo do SQS. E aí a gente achou que cabe um comentário aqui também, que é o seguinte, a gente é fã do Spring, né, a gente é maravilhado com o Spring, a gente é fascinado aqui com tudo que esses caras fazem, né, pra gente. Mas sobre o Spring AWS, que é um projeto aí do Spring específico para criar abstrações e facilidades para interagir com o stack da AWS, aí, infelizmente a gente achou bem ruim o suporte para SQS que ele tem na parte de leitura de mensagens, né? Entrando um pouco mais no detalhe, né? Por que isso, né? É importante a gente comentar isso aqui, que assim, como é que ele funciona quando você usa ele para você ler mensagens do SQS? Ele vai lá, ele segue aquela boa prática de pegar em lotes, então ele pega de uma vez 10 mensagens, né? Isso aqui é o primeiro ponto. Tá no design do componente deles que é só uma thread por fila, né? Você não consegue configurar, eu quero 5 threads, eu quero 10 threads tirando mensagem da fila. Não, isso é cravado no design do componente, é uma thread para cada fila que você tem que ler. Essa thread vai lá, pega um conjunto de 10 mensagens, despacha para um pool de threads da sua aplicação para a sua aplicação processar. Só que aí essa thread, ela fica parada, esperando esse lote ser processado para pegar mais o outro lote. E qual que é o problema? Se você tem ali uma maçã podre ali no meio desse lote, né, uma mensagem que vai demorar um pouco mais para ser processada, ou no pior, ou seria até pior, uma mensagem cujo processamento fica congelado, essa aplicação, esse pod essencialmente parou de tirar mensagens da fila. Então isso aí a gente achou inaceitável e a gente acabou tendo que estender bastante essa parte do Spring AWS para mitigar esses problemas aí de starvation, tá? Beleza, muito legal. Acho que agora a gente abre um espaço para discussão. Eu confesso que eu já tinha tido um spoiler da apresentação, eu achei muito, muito interessante todo o processo racional do pessoal da matéria nas escolhas tecnológicas que eles tiveram, e eu até gostaria de começar essa parte da discussão puxando uma pergunta que me surgiu, e o Bruno Julião, que está assistindo a gente agora ao vivo, fez um comentário quando o João falou da questão da granularidade dos microserviços, né? Essa é uma discussão que tem tomado corpo mais recentemente no mercado, até onde microserviços é tão bom quanto se achou
que fosse, mas ele fala que essa afirmação de avaliar cada caso é muito importante literalmente, pois a decisão entre opções monólitas ou monolíticas e microserviços dependem de que cada caso é um caso, né? E essa talvez seja uma regra universal dentro desse mercado de desenvolvimento de software, que em TI nada é afirmativo, tudo depende. E minha pergunta era um pouco essa, assim, quais foram os critérios que vocês utilizaram para definir essa granularidade dos microserviços? Se você, João ou Sofiato, puderem só retomar um pouquinho como foi esse processo, eu acho que é uma coisa bastante relevante para quem está assistindo a gente. Assim, é uma pena que não é que tem uma receita de bolo tão clara, né? Mas assim, acho que a primeira questão se o dataset, né, os dados com a qual aquela parte da aplicação lida são isolados do restante, já começa a ser um bom candidato para ser um microserviço. Então, para mim, começa a partir dos dados com os quais aquela parte da aplicação tem que lidar, né? Uma outra motivação que a gente buscou aqui, assim, então teve uma determinada parte lá do sistema que a gente quis isolar como microserviço, por quê? Porque é uma parte do sistema que a gente visualiza que não é para ter mudanças de negócio, de requisito de negócio ao longo do tempo, então a gente falou, vamos fazer isso aqui apartado, porque aí a gente sabe que vira uma caixa estável, que não vai ficar mexendo naquilo, aí a gente esquece aquilo ali vai estar cumprindo o papel dela ali no cluster, ali no ecossistema, e é uma coisa a menos para ficar atualizando a versão, porque a gente sabe que é o seguinte, toda vez que a gente atualiza uma versão e os nossos clientes têm que atualizar a versão, é uma preocupação, porque eles têm que homologar as coisas novas, eles têm que ver se não quebrou o que já funcionava, né? E um critério também que a gente acabou adotando aqui em alguns cenários é assim, você quer fazer uma parte como microserviço? Tá, mas o quanto que isso vive sozinho por conta própria, ou seja, o quanto que essa parte do sistema vai ser capaz de atender a requisições para ela sem depender de mais de outras, né? Em outras palavras, se você quebra em 5 microserviços, mas na hora que você vai ver, todos são dependentes entre si e viram literalmente uma teia ali de dependências, então talvez não esteja merecendo você ter essa quebra, porque se um cara depende de outros 3 para estarem no ar, para ele fazer o que ele tem que fazer, será que aquilo merece realmente ser um deploy à parte, né? Ser desenvolvido, ter uma concepção independente daquilo, né? Então, para mim, assim, o primeiro passo é assim, aquela parte do sistema lida com um conjunto de dados que é mais isolado, e essa parte do sistema não depende tanto de outras partes para fazer o que ela tem que fazer, então aquilo ali já está com cara de virar um microserviço. Legal, muito bom. Sofiato, tem alguma coisa a complementar? Tenho alguns critérios que eu acho que também é interessante pontuar. Não teve nenhum caso nesses sistemas que enquadraram nesse critério, mas talvez um critério interessante é assim, vamos dizer que você tem uma linguagem que é muito boa para alguma coisa, tipo Python com Machine Learning. Talvez você fazer um módulo em Python que trate dessas questões de Machine Learning configure um microserviço, porque você consegue ter uma fronteira do seu stack tecnológico. Então você pode ter um sistema que está escrito todo em Java, e você tem um microserviço que trata de uma coisa muito específica em uma outra linguagem. Beleza, legal. Isso até, essa resposta final do Sofiato, junta com uma pergunta que a gente recebeu das pessoas que se inscreveram, que eu tenho uma resposta em mente, mas acho legal validar com vocês, se a ideia de Cloud Native pode ser concebida a partir de qualquer linguagem de programação. Eu diria que sim, né, que uma das vantagens até de Cloud Native é você poder explorar essas habilidades, essas vantagens, né, de cada uma linguagem, como o Sofiato disse. Então, Sofiato, se puder, é isso mesmo? Faz sentido esse meu raciocínio? Faz sentido. Basicamente, se você tem um SDK para a linguagem, você consegue usar dos serviços gerenciados da cloud e rodar esse sistema na cloud. Até quando a gente está falando em container, isso fica muito mais abstrato, porque quando você está falando, não está rodando num EKS, num AKS, você está rodando um container lá. Então, o que está rodando efetivamente lá dentro é transparente para o runtime lá do Kubernetes. Então, Legal. é até uma coisa interessante que
muito evangelista de linguagem, ele costuma falar que tal linguagem é escalável. O Java tinha muito disso, falar, não, só está escrito em Java, então ele é escalável. Não, a tua arquitetura tem que ser escrita de forma escalável. Então, se você tem uma arquitetura que é stateful, pode ser escrita em qualquer linguagem, ela não vai escalar muito bem. Agora, se você tem uma arquitetura que é stateless, pode ser em qualquer linguagem, pode escrever em C. Ela vai escalar melhor, porque a escalabilidade é um requisito não funcional de arquitetura e não de linguagem. Legal, muito bom. Pegando um gancho também, eu lembro que, da época que eu trabalhei na SDI e tal, eu lembro que a SDI até hoje, imagino que seja, era uma grande referência no mundo Oracle, assim, né? Imagino que isso seja até hoje. E aí é muito interessante, porque quando a gente começa a pensar em alta disponibilidade, 24/7, zero downtime, é comum se conectar isso a ser impossível utilizar banco relacional para uma arquitetura desse tipo. E isso foi uma escolha consciente de vocês, pelo que eu pude entender. Né? Vocês falaram, não, a gente tem essa solução, a gente avaliou essas possibilidades e a gente opta por ir pelo banco relacional. O João pincelou isso um pouquinho, mas eu gostaria de reforçar isso. O banco relacional, de fato, atrapalha ou não essa questão do zero downtime, né? Quando você precisa fazer um upgrade de versão, e que vocês pincelassem um pouquinho mais as razões ou as práticas que vocês fizeram para que o banco não virasse um gargalo nessa hora de atualizações, né? Esse assunto é até um pouco polêmico, né? Porque assim, a gente sabia que bastante. Zero Downtime Deployment está revisando, né? O que acontece? Você tem lá a versão N da aplicação rodando e você vai pôr em produção a versão N+1. Você começa subindo o banco de dados para a versão N+1 e aí depois você começa a rolar as aplicações para a versão N+1, ou seja, a versão N+1 do banco tem que funcionar com a versão N da aplicação, né? Então, para isso a gente até sabia que quanto mais schemaless fosse o banco, menos problemas é para você ter nesse tipo de situação, né? Mas ainda assim, né, colocando tudo na balança, aquelas outras questões que eu coloquei, a gente acabou decidindo sim ir para a linha do relacional, apostando num conjunto de práticas para Zero Downtime que a gente até já tinha visto no mercado, inclusive até numa palestra do QCon, tá? Acho que uns 2 ou 3 anos atrás, uns 2 anos, se não me engano, 3 anos, uma palestra do Edson Yanaga no QCon, falando, dentre outras coisas, sobre práticas justamente para você ter Zero Downtime Deployment mesmo com base de dados relacional. Essas práticas, elas não, se for ver bem, ela não tem nenhum segredo, tá? Não é nenhum assim, uma coisa super avançada, não, pelo contrário. É um conjunto de práticas assim, por exemplo, você vai incluir uma coluna numa tabela, você não inclui ela como not null. Né? Existem procedimentos que, se você quiser renomear uma tabela, renomear uma coluna, até dá para você fazer todo um passo a passo para isso, mas aqui a gente simplesmente vai numa linha assim, não renomeia a coluna, não renomeia a tabela, ponto. Né? Existe uma questão aí durante esse rollout, né, que assim, você criou um atributo novo na modelagem de dados, e na versão nova esse atributo vai ser sempre preenchido. Mas ainda assim, o código da versão nova, ele não pode assumir na hora que ele faz um find de uma entidade que esse atributo vai estar lá, porque eu posso estar no meio de um rollout e eu estar fazendo um find de uma entidade que ainda foi inserida pela versão anterior da aplicação. Só que essa questão independe do banco de dados relacional. Ela também existe para o NoSQL. Mas então isso aí não muda, tá? Esse aspecto não muda. Então, realmente, assim, é algo que o que a gente considera como ponto de atenção é o seguinte, tem que estar no sangue do time, essas práticas, e idealmente você deveria ter pipelines, né, a gente está investindo aqui para ter isso, pipelines aí de teste que estressem esse rollout, né, mas aí você tem que realmente, não é só você ter uma pipeline de teste que vai lá e simplesmente sobe, você tem que simular uma subida de uma versão ao mesmo tempo que você está estressando a aplicação com requisições, né. Beleza, legal. E aí, pegando o gancho, mais uma vez, que você falou dessa parte do teste, agora especificamente a dos deploys e tudo mais, trazendo um pouco mais para o ambiente de desenvolvimento, vamos assim dizer, você ter essas soluções todas distribuídas cria algumas dificuldades na hora de você desenvolver ali na sua máquina, de emular esses ambientes e na hora de automatizar testes também, para garantir ambientes o mais próximo possível, né, do ambiente final de produção. Como vocês lidaram com esses desafios? Ou seja, como vocês trataram e simularam os diversos serviços gerenciados aí, provavelmente em sandbox locais de desenvolvimento e para teste automatizado? Como foi essa questão?
Tá, para o teste, assim, é claro que a gente tem um equilíbrio, né, a gente tem vários testes unitários também, né, então, assim, a gente, não sei se dá para dizer que a gente segue a pirâmide de testes, mas, assim, de maneira geral, a gente tem mais testes mais unitários do que mais testes integrados, né. Em relação a simular stack, no caso do banco, a gente parte de uma premissa que é o seguinte: hoje o serviço gerenciado de banco que a gente usa é o serviço gerenciado baseado em compatibilidade com o MySQL. Então, baseado nisso, nossas sandboxes locais, a gente sobe a imagem do MySQL mesmo, apostando nessa questão da compatibilidade, então, que isso seria confiável para a gente. É claro que a gente sobe a imagem do MySQL com a mesma versão que é usada lá no serviço gerenciado. Em relação à stack da AWS, os nossos temas são em Java, né, como eu falei, e assim, então, a gente usa para builds de testes integrados aí o local stack, containers do local stack, que é aquele ferramental que existe justamente para você simular alguns serviços da AWS. Já teve uma situação uma vez de um teste específico com DLQ de SQS que o comportamento dele não estava muito legal da local stack, mas de maneira geral a nossa experiência tem sido boa. E para Azure a gente está começando a mexer agora com Azurite, né, que também é algo que também serve para você simular ali um sandbox localmente. Né. Legal. Vou pegar... Sofiato, vai lá, Sofiato. Uma coisa interessante, quando a gente está falando de teste containers, a gente também tem a questão do Toxic Proxy, que você consegue simular num ambiente de testes de integrado problemas de rede, por exemplo, jitter, rede caindo. Então você consegue ter um teste de resiliência muito mais controlado do que você tem na própria cloud. Porque você poderia simular, assim, sei lá, o que acontece se no meio da transação o SQS cair. A gente, com esse ferramental, com o Toxic Proxy, a gente consegue fazer isso. Tá, legal. Beleza. E até aproveitando que o Sofiato finalizou essa pergunta, eu vou puxar uma pergunta que o Léo Cruz, que está assistindo a gente, fez, e foi uma coisa que o Sofiato comentou um pouquinho. Então ele diz: vocês citaram a geração de código a partir da documentação da API. Isso funciona bem a partir da versão inicial, quando precisam alterar o contrato e, consequentemente, o código-fonte? Uhum. Assim, você quer falar sobre isso, Bruno? Eu acho que aí, se eu entendi, a questão vamos supor, você altera a API e aí seu código-fonte vai quebrar. Realmente vai quebrar. E é bom que quebre, porque significa que você tem que alterar alguma coisa em função de um contrato que alterou. Uma outra coisa que eu posso falar, aí o rapaz pode até mandar um comentário aí, se não é bem isso que ele está perguntando, tá? Mas uma coisa interessante aí que também, mesmo nesse approach, a gente tem que seguir uma curadoria de APIs, não fazer alterações que quebrem. Por exemplo, se você vai ter um campo novo que seja obrigatório, você precisa criar uma V2. E nesse momento, o próprio framework, o arcabouço de geração de código, ele vai gerar um skeleton diferente para essa V2, tá? Com outros DTOs, outra estrutura. Então, acho que mas seria a mesma coisa que você teria que ter num API público, seguindo o paradigma Code First. Você teria que ter uma outra hierarquia de classe para V2 daquela API. Que talvez a pergunta, o que eu imagino que talvez seja a pergunta, talvez a pessoa não tenha tido muito contato real, tá? É que assim, na geração de código, é uma geração contínua que é feita em toda build. Então, o que acontece? O código gerado, a gente não encosta a mão. Então, a build, ela gera um conjunto de códigos que são gerados, que interagem com códigos que a gente faz manualmente. E aí, ao longo do tempo, a gente só mexe nessa parte do código que a gente faz manualmente, tá? Talvez seja por isso que a pessoa perguntou. Então, assim, não precisa depois ser feito um merge do novo código gerado com o que você mexeu. É apartado o que é gerado e o que você faz ali. Legal, e acho que o Sofiato conseguiu responder bem, porque já veio um comentário do Léo Cruz aqui dizendo: entendi a questão da V2. Então acho que a gente explorou. Léo Cruz, se porventura ficou alguma coisa pendente, coloca um comentário aqui que a gente puxa ele novamente. Beleza? Agora ficou claro, João, ele já aproveitou para agradecer aqui também, então acho que a gente respondeu, vocês no caso responderam muito bem essa questão. Uma questão que apareceu em torno
do SQS, do processamento de fila, até que o João explorou um pouquinho a questão ali da parte do Spring e tal. O André Anderi falou pra gente assim, pergunta para vocês, né? Não era uma alternativa deixar o JMS enviar as mensagens com problemas para uma DLQ e reprocessar depois? Controlar o retry dessa forma? Vocês exploraram isso? O que vocês têm a dizer sobre essa questão? Não, beleza, aí a gente vai entrar mais um detalhe, vamos lá. Assim, no SQS ele tem o redrive policy, né, então o SQS já tem embutido a questão de retries, você configura lá um visibility timeout, né, então se você tira a mensagem da fila e passa o visibility timeout, você não deu acknowledge para o SQS, ele já entrega de novo a mensagem. A gente entende que a mensagem deve ir para a DLQ quando você já estourou a quantidade de retries que você quer fazer. Mas o que acontece ali no JMS, né, é que assim, os brokers de mensagens, né, o SQS é um broker de mensagens, existem outros brokers aí, por exemplo, RabbitMQ para on-premises e tal, cada um acaba tendo o seu jeito de você dar um acknowledge para dizer que deu erro no processamento da mensagem. Então, existem brokers para os quais, assim, você tirou uma mensagem, deu erro, você tem que dar um acknowledge explícito para ele, falando, deu erro aqui para processar essa mensagem. A abordagem do SQS é o seguinte, você tirou uma mensagem, deu erro, se você quer fazer um retry, você tem que ficar quieto, que não dá nenhum acknowledge para o SQS. Ele automaticamente, depois de passado o tempo de visibility timeout, ele vai entregar a mensagem de novo. Agora, o que acontece com o JMS? O JMS, ele tem embutido nele a forma de se fazer acknowledge para o broker, ele tem 3 formas, né, que é acknowledge por sessão, por mensagem, e ele tem uma forma lá que é dupes OK acknowledge. E no nosso estudo, nenhuma estava se dando bem, né, a gente estava tentando até usar via Spring e JMS, porque o que acontece? Se a stack JMS vai lá e dá um acknowledge de que deu um erro, o que o SQS faz? Ele automaticamente já te reentrega a mensagem. Então a gente teria os retries, mas sem um tempo entre os retries. O retry seria instantâneo, e a gente acha que isso não agrega, porque se você tem algum problema de infra acontecendo, algum componente ficou fora do ar, não adianta você querer fazer um retry instantâneo, que você não vai ter o self-healing, né? Tem que esperar pelo menos um pouco. Então, quando a gente analisou as 3 formas que a gente poderia configurar a camada JMS em relação a essa questão do acknowledge, nenhuma estava dando muito certo. Uma possibilidade seria você criar uma session JMS nova para cada mensagem que você tira, e aí deu um erro numa mensagem, você descartar aquela session e criar uma outra, mas isso seria muito pesado. A implementação de JMS do SQS, ele é um pouco caro você criar uma session JMS para cada toda hora, ele cria uma thread lá, e talvez no modo dupes OK acknowledge, talvez até desce, mas conceitualmente seria uma coisa errada também. Então, enfim, essa parte do acknowledge, como funciona o acknowledge JMS, com como funciona o do SQS, que você tem que ficar quieto e não falar nada se der um erro, não casou bem isso aí, tá? Não, realmente a gente não deu para usar. Legal, beleza. Eu gostaria de enfatizar isso mais uma vez, como me chama a atenção que todas as decisões tecnológicas de vocês foram racionais e exploradas, assim, sabe? Não existe uma coisa de porque parecia interessante, não, foi porque a gente analisou, a gente viu, isso eu acho que é muito, muito admirável. A gente tem uma pergunta que o Ricardo Oliveira fez aqui, que é a seguinte: qual a forma utilizada para acompanhar o monitoramento, esta infraestrutura nos momentos de alto consumo, e como é feito o auto-scaling do Kubernetes, entre parênteses aí, HPA? Sofiato pode responder para a gente ou iniciar a resposta, por favor? Tá. Nossos módulos, eles são criados usando o Spring Boot, né? E o Spring Boot, ele tem uma série de endpoints lá, que são os endpoints de Actuator, certo? O Actuator, ele provê algumas funções administrativas desses módulos. Um desses endpoints é o endpoint de métricas do Prometheus, tá? Então, de lambuja, você já tem algumas métricas da JVM que ficam disponíveis para o Prometheus e são armazenadas no Prometheus, né? A gente usa para monitorar essas métricas do Grafana. A gente também implementa algumas métricas no código usando o Micrometer, tá? Então você tem lá algumas métricas mais em nível de negócio com o Micrometer. Mas para o auto-scaling, é CPU e memória, por enquanto, tá? Mas nada impede que a gente use dessas métricas aí, tipo, essa aplicação ainda está em desenvolvimento, então tem coisas que a gente está refinando.
Mas no momento, hoje, é CPU e memória mesmo. Mas é importante mencionar também o seguinte, tá? Assim, a gente está investindo em fazer instrumentações para ter métricas nossas, das nossas aplicações, né? Então, assim, devido à natureza de como a nossa solução para a gente saber como está a saúde dela, qual é o tempo de resposta de determinadas operações que ela tem que fazer, não dá para a gente se basear só no tempo de resposta de chamadas hash, por exemplo. Então, assim, a gente está tendo que investir em métricas customizadas que também vão prometer para gerar insights e alertas, tá? E aí, isso, no meu ponto de vista, eu acho que é algo que hoje em dia, eu acho que é difícil até evitar de ser feito em qualquer solução um pouco mais complexa, que envolve aí vários componentes, envolve troca de mensagem via fila, né? Eu acho que a tendência é você ficar só com as métricas que o Spring Boot dá de graça, geralmente não vai ser suficiente. Então você acaba merecendo você fazer a sua aplicação também gerar métricas dela, tá? Que aí você exporta isso. A gente exporta isso via endpoint do Prometheus, do Spring Boot para o Prometheus, e aí vai lá para o Prometheus e lá a gente usa para monitorar e etc. Tá? Legal. Uma pergunta prévia até que a gente tinha recebido durante o processo de inscrição das pessoas era qual a ferramenta de interação com o cluster de Kubernetes que vocês utilizam. Pelo que eu entendi, essa parte que vocês falaram agora mais é de monitoramento e tal, mas me corrijam até se eu estiver errado. Qual é a ferramenta de interação com os clusters que vocês utilizam? Não foi respondido ainda, certo? Ou já foi? Não, acho que não então, foi. Beleza. Essa pergunta é até assim, é uma pergunta mais fácil no sentido de não é nenhuma grande decisão, né? Cada hora você pode escolher uma, né? É questão de gosto mesmo, né? Mas a gente está gostando muito aqui do K9s, né? Que apesar de ser baseado em terminal, na prática a gente acha ele super rápido, né? Super interativo ali. Você abre um prompt dentro do pod rapidíssimo, você lista ali os pods, lista as coisas, né? E é algo que você não precisa instalar dentro do cluster, diferente do dashboard oficial do Kubernetes, né? Então, o K9s aí é uma coisa que a gente está gostando bastante da dinâmica dele, da velocidade dele, tá? Legal. Muito bem, muito bem. A M. Júlia, talvez seja Maria Júlia, escreveu aqui, boa tarde. A comunicação entre os microserviços é apenas assíncrona com o JMS? Como se dá essa comunicação entre os microserviços de vocês? Assim, onde foi possível, sim, mas a gente tem também dependências que são via REST, sim, né? A gente sabe que ao fazer isso, a gente cria uma dependência ali, que se um deles estiver fora do ar, o outro também vai ter alguma parte ali que vai quebrar. Mas a gente entende que, assim, o drive que a gente seguiu aqui foi... É que eu teria que entrar um pouco demais no detalhe aqui dos nossos casos de uso, né? Mas tentando falar de uma maneira mais genérica aqui, assim, a gente considera que existiam alguns casos de uso que, para a experiência do usuário, era interessante ele já ter uma resposta final de alguma coisa que ele pediu para ser feita, e aí acabava sendo inevitável ter que fazer uma chamada de um para o outro. Basicamente isso. É porque se eu tiver que entrar mais um detalhe, aí teria que falar muito aqui de especificidades, né? Então, onde é possível a gente tirar a dependência? Vou dar até um exemplo concreto aqui, para não ficar tão abstrato. A pessoa vai iniciar um Pix. Esse Pix vai seguir lá para o Banco Central. Então, imagina o seguinte, se essa pessoa está na loja física e vai disparar um Pix a partir do nosso sistema. Esse foi um ponto que a gente acabou fazendo uma dependência realmente síncrona ali entre dois componentes, porque a gente considerou o seguinte, se a gente solta isso para uma fila, né, e fala para a pessoa, ok, sua requisição foi aceita, aguarde ela ser processada. Mas o componente que tira dessa fila está fora do ar, a pessoa vai ficar ali na loja física, o recebedor, o caixa vai falar que o pagamento não está chegando, e aí, de repente, a pessoa vai embora, paga de outro jeito, vai embora da loja, depois que ela for embora da loja, o componente que tira da fila ia pegar e ia mandar o pagamento dela. Então, assim, daria para contornar esse tipo de coisa, né? Marca lá, avisa lá o outro lá, que a pessoa desistiu, então quando tirar aquela mensagem da fila, descarta, até daria, mas aí também seria outras complicações, outros riscos aí, que a gente incluir até no mundo real. Então, nesse tipo de situação, a gente foi para uma linha, não. Infelizmente, aqui um microserviço vai depender do outro estar de pé mesmo, tá? Legal, beleza. Ela até complementou a pergunta aqui, falando se era só com JMS, ou se vocês fazem a integração, a comunicação síncrona, né, via REST. E você explorou esses dois pontos aí. Sofia, tu quer comentar alguma coisa? É interessante falar que nesses casos aí a gente usa padrões de resiliência, a gente está usando o Resilience 4J aí para tratar questões de circuit breaking
esse tipo de coisa. A gente não está usando o Science Mesh para cuidar de circuit breaking, por exemplo, mas a gente trata isso com Resilience Project. É até interessante que a gente está usando o circuit breaker aqui de uma maneira até que assim, por exemplo, você chama um serviço do microserviço A, que depois de fazer algumas coisas ele chama do B. Na forma mais simples, você colocaria um circuit breaker no momento que o A chama o B, mas o que a gente está fazendo? Já na entrada lá do A, ou seja, se estou chamando o B, o B está fora, eu já abro o circuit breaker já na entrada do A. Então, na hora que as próximas que baterem no A, eu já nem entro no A, já retorno. Porque aí eu evito fazer alguma coisa parcialmente aqui no A, né? Então, assim, a gente não usa só no ponto onde eu chamo, a gente usa até um pouco antes na cadeia, esse circuit breaker. Legal. Beleza. A Maria, tô assumindo se a Maria Júlia, desculpa se eu tô falando o nome errado, mas a M. Júlia até compartilhou aqui, está ótimo, faz todo sentido. Muito obrigada. Um ponto que vocês comentaram também foi a questão do custo ser um fator na decisão de escolha de vocês e tudo mais, né? E uma pergunta que a gente recebeu previamente também é se vocês têm alguma sugestão, alguma dica ou alguns pontos de atenção de como estimar custos para um projeto Cloud Native aí, totalmente novo, né? O que vocês especificamente consideraram aí na análise de vocês? Você fala dessa aí, Sofiato? A gente tinha falado da calculadora, né? Vocês comentaram um pouquinho do... Estimativa de custo sempre uma ciência inexata, né? Então, ele parte geralmente de uma entrada que é o sizing, quanto que vai a volumetria, que geralmente quando a gente está falando de cliente, o cliente não tem isso claro. E a partir daí a gente coloca em algum tipo de ferramenta que os próprios provedores de cloud eles disponibilizam para a gente ter uma noção do custo dessa infraestrutura na cloud. Mas assim, essas calculadoras elas têm grau de acurácia que são variados, então não tem uma bala de prata para isso. A única coisa é que sempre parte do sizing, da volumetria inicial do cliente, que muitas vezes ela também não é precisa. Então é uma coisa bem... É uma arte, vamos dizer assim. Legal. O João ou o Ricardo querem complementar alguma coisa até? Essa questão, ela realmente, como o Sofiato está colocando, ela é muito importante, porque você pode fazer um projeto que ele seja cloud e ele seja realmente muito mais financeiramente adequado e apropriado para a sua empresa do que você fazer uma solução on-premise. Há cerca de 4, 5 anos atrás, eu participei de um projeto onde a decisão para partir e levar ele para uma estrutura de cloud era praticamente inviável. Hoje os custos eles são muito inferiores ao que nós tínhamos no passado, até pela quantidade de players e a mudança da abordagem que eles também têm. Mas o fator preponderante nessa decisão ainda, né, além dessas mudanças que a gente tem que enxergar, que o mundo de hoje ele é diferente do cenário de 3, 4, 5 anos atrás, é conseguir ter uma visibilidade melhor do que o teu cliente, o que as pessoas que vão estar utilizando seus serviços, elas realmente vão consumir. Então, por exemplo, vamos brincar agora e falar de Pix. Qual é o tamanho de um Pix hoje? Um Pix ele tem 3.2K. Essa é a média de um pacote que é transitado. Então, a partir dali, baseado na volumetria que o seu cliente vai ter, qual que é o pico que se deve ter, ou então, com relação à sazonalidade, aí é um trabalho de matemática e, consequentemente, você chegar ali no melhor tipo de provisionamento de quais recursos, quanto de recursos, e aí as ferramentas de cloud, elas ajudam muito você. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um painel de monitoramento onde eu acompanho os custos das nossas estruturas e esse painel ele é muito fiel. Então, hoje, quando eu olho o que tem de consumo frente ao que foi feito o planejamento da solução há quase 10 meses atrás, ele praticamente é igual, né? Lógico, ele é diferente porque ingressaram outros módulos, mas se eu olho para aqueles módulos originais, eles estão com valores muito, muito próximos. Então, quando você consegue chegar nessa volumetria, quais são os elementos que você precisa,
você pode confiar muito naquilo que é apresentado hoje pelas ferramentas que são geradas pelos provedores, e isso te dá uma referência importante, né? Outro detalhe interessantíssimo para você observar é com relação à manutenção, porque quando você tem isso e faz o uso dele a nível de gestão, sistemas gerenciados da sua estrutura de cloud, você tem que tomar cuidado, porque você tem um ganho possível também em cima disso, que a sua estrutura de infra, você pode trabalhar ela de uma maneira muito mais gerencial, muito mais proativa e não reativa. Então, olha só, né, às vezes você vai pensar, eu trago até uma coisa que é um contraponto, é um elemento complementar que nós estamos dizendo, né? O custo da implementação também com relação ao custo de sustentação da tua operação, que vai te ajudar muitas vezes, se você olhar de repente só o custo do produto pode parecer caro, mas quando você junta as duas coisas, ele torna a solução como um todo muito mais atrativa, muito mais interessante, tá? É o TCO, né? Total Cost of Ownership da solução. Exatamente. Legal. A gente já está aqui 1h10 batendo um papo, a gente passou por várias perguntas até, para fazer uma última pergunta, acho que até para encerrar num clima bem leve, eu diria, a Lohana Souza fez uma pergunta: vocês utilizam Java, então Java não morreu? Eu tava rindo lendo a pergunta já, assim, porque caramba, né? Já mataram o Java quantas vezes? E tá aí, né? E aí, vamos lá, qual Java? Porque se a gente está falando do Java 4 com Java 2EE, com servidor de aplicação tipo grandão, monolithiano, morreu. Só que assim, o Java que a gente está tratando aqui, um Java com Spring Boot, com Lambda, é uma outra coisa, completamente diferente de um Java lá quando a gente usava, sei lá, WebLogic. Outra questão interessante é que eu entendo que tem toda a questão do Java e do warm-up, que ele é pesado, se você vai pegar. E isso faz diferença numa aplicação que a gente está falando, na aplicação Kubernetes. Faz diferença um warm-up pesado. Só que existem outras abordagens no Java. Por exemplo, você tem o GraalVM, que ele permite que sua aplicação, ela basicamente, assim, sendo bem raso na explicação, ela vai ser compilada em código nativo e o startup dela é muito mais rápido. Então, ainda é Java, é a linguagem Java. O runtime é outro, mas a linguagem é Java. Você tem outros frameworks também, tipo o Micronaut, assim, que são frameworks pequenos, são frameworks menores que também ajudam nessa questão aí do warm-up, do tempo de startup de uma aplicação Java. E assim, mais uma vez, Java versão 14 aí do Java, se você olhar o código-fonte e o estilo, o idiomático que você usa para programar, é completamente diferente do Java até a versão 1.7. Acho que o Java 1.8 com o Lambda já teve uma puta alteração da maneira que você usa para programar. E a tendência é ser usado, as interfaces elas são mais fluentes, então aquele modelo lá que a gente usava para programar antigamente já não é mais a mesma coisa. A gente já não programa da mesma maneira já. Legal, até aproveitando, no Infoquê tem uma IMEG, um conjunto de conteúdos recentes falando das inovações da plataforma Java, e falando do Graal, que o Sofiato comentou, eu lembro de eu programando JVE com EJB2, XDocklet para fazer qualquer coisa. E, cara, eu lembro quando eu vi a apresentação, rolou uma apresentação do GraalVM no KCON, eu fiquei, caraca, é a mesma coisa que a gente está falando? Acho que talvez seja o nome, né, é o Java também, mas numa plataforma muito mais moderna, num ecossistema muito mais interessante, né? Que no caso do Java se confunde muito a plataforma com a linguagem. Exato. Uma linguagem tipo C++, por exemplo, como ela já é codificada para o nativo, você entende que o C++ que você usa quando você usa para programar o PlayStation 5 e usa para programar o Linux. Tá? Linux é C, mas fazendo esse paralelo. No Java, isso se confundia muito a linguagem com a plataforma. Só que agora com Docker, tipo, você já tem uma camada de abstração. Sim, muito legal, muito legal. Pessoal, acho que eu comecei falando, né, de como eu fiquei feliz em ver todo o raciocínio por trás de vocês, e acho que é legal compartilhar aqui
alguns feedbacks, né? Então o Bruno foi um que falou, essas decisões racionais sobre cada tecnologia e os porquês e os praquês é o que faz diferença, né? Conhecer primeiro o campo em que vai pesar é essencial. Parabéns. E a gente também recebeu aqui, ó, o Ricardo falando que parabéns, moçada da matéria, muito boa essa apresentação e bom saber que vocês estão bem alinhados com Java, Spring Boot, Lambda e Kubernetes. Gostei dos assuntos. Então, mais uma vez, eu agradeço demais a participação de vocês, né, todo o investimento de vocês em fazer esse conteúdo para a gente compartilhar, e espero, honestamente, que eu veja vocês em outros eventos, em outras oportunidades, porque acho que conteúdo técnico tem de sobra aí. Talvez se a gente pegar cada um dos pontos que vocês falaram, dê para aprofundar e ter uma palestra específica sobre aquilo. Então, fica até o meu convite aí para vocês fazerem mais desses conteúdos, que acho que todo mundo nesse mercado tem a aprender com a experiência de vocês. Beleza, gente? João, Bruno, bacana. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Para quem nos assistiu, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. A gente está mandando para vocês logo em seguida um e-mail com um formulário de feedback. Se vocês puderem investir ali 2 minutinhos, é bem curtinho, para dizer para a gente o que vocês acharam, sugestões de melhorias, a gente agradece muito para a gente conseguir evoluir o Pocket cada vez mais. Muito obrigado, gente. Espero ver vocês na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.